Mas ontem, pela primeira vez, funcionou. As filhas da senhora Garcia conseguiram fechar à frente de Paulo Apóstolo, aproveitando o momento do futebol, né? A fuga de público, de uma parte do público para o futebol no SBT, chega ali para as filhas da senhora Garcia e permanece, não retorna para Paulo Apóstolo. Eu diria que esse é um dos acertos ali dos poucos acertos, né? Ainda tá muito difícil, mas o Rinaldi e a Daniela apostaram muito nessa novela As Filhas da Senhora Garcia. Eternamente Apaixonados foi tirada do ar, sacada do ar sem mais nem menos, mas As Filhas da Senhora Garcia tiveram de fato uma divulgação muito massiva. Nas primeiras semanas não respondeu tão bem, mas mantiveram ali, colocaram o SBT Brasil até as 9 da noite, empurraram um pouco adiante, seguiram colocando muitas chamadas na programação, e o que eu vejo aqui agora, guardadas as proporções, claro, dos anos 90, que era outro tempo, que a gente tinha uma outra configuração ali, com Maria do Bairro, na época no horário nobre, bem como a Usurpadora, nós temos aqui o SBT tentando formar um novo público de novela mexicana com uma novela inédita, né? Com novelas que são novas para o Brasil e que o SBT fazia muito tempo que não fazia isso, de colocar essa novela contemporânea, novela mexicana tradicional que o SBT costuma colocar na sua programação nesse horário. Então eu acho que a grande função aqui que as filhas da senhora Garcia têm é de resgatar esse público ou reconectar esse público que ama as tramas latinas com esse horário noturno, né? Ser essa opção à dramaturgia da Globo nesse horário noturno. E acho que as filhas da senhora Garcia, de novo, da mesma forma com que a campanha foi feita falando, né, que é uma novela turca com tempero mexicano, que é de fato o que As Filhas da Senhora Garcia traz um pouco do DNA do SBT com a saudade que alguns espectadores da Record estavam de Força de Mulher de alguma forma. Então tem ali aquele DNA do SBT com uma falta que a Record acabou fazendo para o seu público, tirando a novela turca e colocando Paulo Apóstolo no lugar, né? E o SBT aproveitando para tentar abocanhar essa fatia de público. É o primeiro momento em que isso acontece, né? Você que está chegando agora, obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho eu leio os comentários de todos, certo? Deixe seu like também, que é importante. E a gente olhando aqui as audiências e percebendo a movimentação que há, tem matérias tanto no TV Pop quanto aqui no canal do Vanucci que eu quero trazer para vocês, porque são números bem interessantes, bem importantes para a gente cada vez mais olhar a maneira com que vai se desenhar essa disputa entre SBT e Record a partir de As Filhas da Senhora Garcia e a maneira com que essa novela vai ganhando o seu espaço. Mas falando especificamente da noite de ontem, que é histórica, que nasce histórica pela característica de ter conseguido ultrapassar a Record nesse horário nobre, coisa que nunca aconteceu durante a exibição de Força de Mulher, pelo menos eu não me recordo do SBT ter suplantado a novela turca nenhuma vez. A manchete do Notícias da TV diz o seguinte: As Filhas da Senhora Garcia desbanca a novela bíblica da Record pela primeira vez. Trama mexicana do SBT superou Paulo Apóstolo no confronto direto dos folhetins, mas não saiu da terceira colocação em sua faixa horária completa, claro, por conta do futebol. Corinthians e Cruzeiro turbinou a audiência da Record e conquistou picos de 12,4 pontos. Então, Corinthians e Cruzeiro conseguiu ali uma audiência média de 9,5, que chegou quase aos 2 dígitos. E vamos combinar que é uma audiência parecida com o que dava Força de Mulher, né? Então é isso, com picos de 23 pontos, o SP2 foi o programa mais assistido da televisão e o Brasil Urgente venceu o SBT e assegurou a terceira colocação. Mas, aqui com relação a esse produto do horário nobre, vamos lá. Os executivos do SBT estão em festa em menos de um mês em cartaz no horário nobre. As Filhas da Senhora Garcia conseguiu uma conquista histórica para a emissora. Mesmo sem sair de sua habitual terceira colocação na faixa horária completa, a novela mexicana conseguiu desbancar Paulo Apóstolo no confronto direto entre os folhetins. A vice-liderança, ainda que apenas dentro de um recorte específico, coincidiu com o melhor desempenho da primeira faixa de dramaturgia noturna da rede desde 24 de setembro do ano passado. Os números consolidados obtidos pela reportagem do TV Pop mostram que o capítulo de quarta das Filhas da Senhora Garcia teve média de 5 pontos.
média de 5 pontos, índice que representa o maior Ibope da trama até aqui, com um crescimento de 45% na comparação com as 2 quartas-feiras anteriores. Durante a disputa de público com Paulo Apóstolo entre 21h35 e 22h10, o folhetim mexicano levou a melhor diante da novela bíblica por uma diferença de 2 décimos, 5,3 a 5,1. Agora, é fato que Paulo Apóstolo não reteve quase nada da audiência que foi construída pelo jogo ali também, né? Então é uma característica muito forte. Houve fuga de público do futebol para o SBT. E ali encontraram essa característica. Então nós vemos aqui que a exibição foi entre 20h59 e 22h10, marcou 5 pontos de média e pico de 5,5, terceiro lugar na faixa atrás da Record, bateu o Paulo Apóstolo por 5,3 a 5,1, melhor desempenho da novela desde a estreia, maior audiência da faixa desde 24 de setembro de 2024, melhor Ibope de quarta-feira no horário desde 13 de agosto de 2024 e aumentou os índices em 45%. Assim foi As Filhas da Senhora Garcia ontem, aproveitando essa opção ao futebol na Record. Eu acho que aqui, de novo, aqui a gente começa a ver, de certa forma, um olhar do SBT, como eu falei, e eu acho que o Rinaldi aqui acerta em insistir em deixar essa novela no ar. Tem muitos outros erros na programação. O que está acontecendo com a Caverna Encantada, por exemplo, é lamentável. A Band tem feito frente de maneira consistente ao Brasil, Tá na Hora, por exemplo. Então, o SBT começar a acertar um pouco mais cedo no horário nobre, isso certamente vai fazer uma diferença muito grande. Imaginar As Filhas da Senhora Garcia com 5 pontos é um número alto para a atual realidade do SBT. Atual realidade do SBT, 5 pontos, é uma audiência que já começa a fazer comemorar, porque fica sempre na casa de 2, 3 pontos durante o dia, e aí vai conseguir 4 e alguma coisa no prime time, chega às vezes a 5 pontos com o programa do Ratinho, ou alguma coisa que tem ali depois, mas tem sido difícil pro SBT, né? Então, esse olhar de As Filhas da Senhora Garcia certamente dá uma esperança forte aos executivos. No canal do Vanucci nós temos aqui o seguinte: a vice-liderança conquistada pelas Filhas da Senhora Garcia foi muito comemorada no SBT. A emissora usou de toda a estratégia para se beneficiar com a movimentação de grade da Globo, que às quartas-feiras antecipa suas atrações para transmitir o futebol, e pensando nisso, a novela mexicana ficou no ar por 1 hora e 11 minutos. Além disso, com direito até a resumo da história. Olha a estratégia, né? As Filhas da Senhora Garcia saiu do ar junto com Paulo Apóstolo, que entrou no ar mais tarde para tentar fisgar a saída de público de Vale Tudo. Segundo dados consolidados do Cantar Ibope, As Filhas da Senhora Garcia fechou com 5 pontos de média, equivalente a praticamente 8% do público do horário, um crescimento de 47%, né? Então nós temos 5,3 a 5,1, como falamos antes. No SBT, diz o Vanucci, os estrategistas acreditam que agora a novela mexicana terá melhores condições para aumentar e fixar sua audiência. Entretanto, a estratégia de capítulos maiores às quartas-feiras continuará essa noite, e essa noite será fundamental para a divulgação do que vem por aí na novela. Além disso, os executivos querem dar sinais claros para o público de que As Filhas da Senhora Garcia não acabará cancelada. É um reforço que os executivos do SBT precisam mesmo fazer, né? Porque a galera tá com medo. Além disso, os executivos querem dar... Já falei, eles entendem que muitos telespectadores resolveram não assistir a novela para não ter a mesma decepção com Eternamente Apaixonados, cancelada uma semana depois por falta de audiência, é o que diz aqui o Vanucci. Então, vamos ver o que vem pela frente, vamos ver quais serão os próximos acontecimentos, mas o fato é que o clima é de festa, comemore torcedor amigo, porque lá no SBT se conseguiu pela primeira vez desbancar essa novela da Record, e acho que esse gostinho que tem ali no SBT é o seguinte: foi uma estratégia que o SBT apostou, tirar a Caverna Encantada dali, começar a trabalhar a mexicana, que tem um DNA turco, enquanto a Record substitui por uma bíblica uma faixa que era turca, né? Então é estratégia da grossa, é vitamina da grossa para tentar reaver esse público, e o SBT obtém, né, nesse primeiro mês, então, esta primeira vitória. Certo, meus amigos? Vamos lá, deixa o like. Deixa o like, 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 deixa o like.